Glória a Deus, estamos aqui iniciando essa live do Ministério Jesus Cristo Pão de Vida Brasil. Eu, apóstolo Sérgio, aqui Noemi, minha filha, Alcides, Carlos Eduardo aqui que estão na retaguarda, na equipe de som, preparando imagem, tudo. Nós vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor, vamos exaltar o seu nome. E logo após nós vamos passar a palavra para o mestre Mariano Chamorro, que estará ministrando uma palavra para os nossos corações. Eu creio que Deus tem algo tremendo para revelar, para nos falar, para nos orientar. Então, abra seu coração, esteja atento. Aleluia. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Te damos toda a nossa adoração, porque ainda que com toda essa situação global, nós confiamos na Tua Palavra, confiamos em Ti, temos a Ti como nosso refúgio, como nossa fortaleza. Estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, na pessoa de Cristo, que é a nossa rocha, que é a nossa força, que é a nossa esperança, que é a nossa luz. Ó Deus, nós sabemos que a nossa esperança não se resume apenas nesta terra, nesta vida, ainda que tenhamos um papel fundamental a desempenhar nessa terra. Contudo, nosso reino é o teu reino, um reino eterno, um reino que nunca passará. E nós te louvamos por isso, porque nesse reino nós temos segurança, nós temos confiança, temos a tua provisão e tua direção em tudo, ó Deus. Queremos te louvar, Senhor amado, pela ressurreição de Cristo Jesus, o Senhor, que se celebra hoje no mundo todo, e declarar, ó Deus, que queremos andar no poder dessa ressurreição, de fato. Que a ressurreição não seja uma história, que a ressurreição não seja um conto, mas seja uma realidade nas nossas vidas. Poder da ressurreição, ó Deus, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Te agradecemos, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, ó Deus. Te damos toda a honra, toda a glória, todo domínio pertence a ti, Senhor. Aleluia, tu és bendito pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade tu és Deus. Aleluia, antes que o mundo existisse tu és Deus e de geração em geração tu és o mesmo, tu não mudas. Ainda que passe o céu e a terra, como diz a tua palavra nunca passará. Aleluia, glória ao nome que é sobre todo nome. E os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem
vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite, suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite, suba-te Graças, Senhor. Tu és digno de tudo. Mas tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluia. Gracias, Jesús. Tu és digno de tudo, mas tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Gracias, Jesús. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Exaltamos o Senhor pelos seus feitos poderosos. Exaltamos o seu nome pela sua grandeza, pela sua soberania. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amado Maestro Mariano Chamorro, tenemos a honra de terlo con nosotros en esta noche. Yo creo que Dios nos ha dado una palabra poderosa. Mi amado tiene la palabra ahora. Amén. Buenas noches, Apóstol Sergio. Buenas noches, mi amado Maestro Mariano Chamorro. Saludamos a todos los hermanos que están conectados por este medio. Nós saudamos a todos os irmãos que estão conectados por esses meios.
Reciban los saludos del apóstol Aníbal Gione Recebam a saudação do apóstolo Aníbal Gione y todo el equipo ministerial. e toda a equipe ministerial. Y damos gracias al Señor porque para mí es una honra poder estar conectados con cada uno de ustedes. Damos graças ao Senhor pela honra de estarmos conectados com cada um de vocês. Y tomamos este tiempo para ministrar una palabra del Señor. E nós tomamos esse tempo para ministrar uma palavra da parte do Senhor. Hace unos minutos terminamos nosotros aquí nuestra reunión online con los hermanos de la congregación. Há alguns minutos atrás, nós terminamos a nossa reunião online com os nossos irmãos da nossa congregação aqui em Rosário. Y la verdad que estamos viviendo un tiempo muy, muy precioso en Cristo, pero también clave. Na verdade, nós estamos vivendo em Cristo um tempo muito precioso e também um tempo chave. Así que damos gracias al Señor y bueno, una de las cosas que estamos entendiendo en esta temporada es que Dios cambió nuestras agendas. Nós damos graças ao Senhor e uma coisa que nós estamos entendendo nesta temporada é que Deus mudou as nossas agendas. Porque después de estos días ya nada será igual. Aun cuando retomemos nuestra vida normal, entendemos de parte del Señor que algo fue cambiado, algo fue mudado. Depois desses dias, nós entendemos que nada mais será igual, né? Deus mudou tudo e quando nós retomarmos a nossa vida normal, já não vai ser nada mais normal assim. Así es, y nos damos cuenta de que todo lo que teníamos planificado se detuvo. Nós demos conta de que tudo aquilo que havíamos planejado se deteve. Tuvimos que adaptarnos a lo que se presenta, a lo que Dios estaba y a lo que Dios está permitiendo. Nós tivemos que nos adaptar a tudo aquilo que se apresentou a nós e aquilo que Deus está permitindo. Y podemos ver que esto es parte de lo que Dios tiene en su agenda, no en la nuestra. E então nós entendemos, podemos ver que isso é o que está na agenda de Deus e não na nossa agenda. Porque en nuestra agenda teníamos otras cosas para hacer. Porque na nossa agenda nós tínhamos outras coisas para fazermos. Habíamos planificado un trabajo para todo el año. Nós havíamos planejado um trabalho para o ano todo, Pero cuando viene la agenda de Dios, mas quando a agenda de Deus vem, todo lo nuestro queda de lado tudo aquilo que é nosso fica de lado. para poder entender lo que Dios está haciendo. Para podermos entender o que Deus está fazendo. Por eso es que nosotros que estábamos predicando, que estábamos enseñando, tuvimos que detenernos. Por isso que tudo aquilo que a gente vinha pregando e ensinando, nós tivemos que dar uma parada, nos determos. Y ahora creemos que estamos viviendo la agenda del Señor. E agora então cremos que estamos vivendo na agenda do Senhor. Lo que teníamos nosotros pensado para ganar, la manera o la forma en la cual nosotros teníamos pensado ganar almas, creo que Dios cambió, mudó nuestra agenda para establecer su voluntad y su agenda. Aquilo que nós vínhamos pensando em termos de ganhar almas, mudou tudo. Deus mudou toda a nossa agenda e agora nós temos que repensar tudo o que vamos fazer. Y no solamente con aquello que tiene que ver con la iglesia, sino también, diríamos, en todo el mundo. Mas não somente aquilo que tem a ver com a igreja, mas todo o mundo. Entonces nos damos cuenta de que su agenda es más importante que aquello que yo creía que se debía hacer. Aí nós nos demos conta de que a agenda de Deus é muito mais importante do que tudo aquilo que a gente determinava fazer. Entonces, cuando Dios interviene, uno debe adaptarse a lo que Él está haciendo y aceptar el cambio que ya Dios ejecutó. Então, quando Deus intervém, nós temos que aceitar o que Ele está fazendo e nos adaptarmos ao que Ele quer que façamos. Entonces ya, aún cuando la agenda de Dios se establece, nuestra manera de pensar también cambia. Então, quando a agenda de Deus se estabelece, a nossa maneira de pensar também muda. Ya no es nuestra forma de entender a Dios dentro de los templos, Já não é mais a nossa forma de entender a Deus dentro dos templos, sino que hoy estamos entendiendo a Dios en nuestra casa. senão que hoje nós estamos entendendo a Deus em nossas casas. Y eso es algo muy importante. E isso Entonces, é muito importante. Entonces vemos que Dios cambió, Dios ejecutó un cambio. Então nós vemos que Deus mudou, Ele executou uma mudança. Y cuando Dios quiere ejecutar un cambio, E quando Deus quer executar uma mudança, lo hace con la iglesia. então Ele faz com a igreja.
Y cuando Dios quiere ejecutar ese cambio con la iglesia, lo único que hace es bendecir a la iglesia. E quando Deus quer executar esse plano com a igreja, a única coisa que ele faz é abençoar a igreja. Por eso que la bendición es suficiente para el cambio. Por isso que a bênção é suficiente para a mudança. Para la iglesia, todo cambio comienza en una bendición. Para a igreja, toda mudança começa com uma bênção. Y yo quería compartirles un pensamiento, una palabra, Eu queria compartilhar um pensamento, uma palavra, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 33. que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 27, verso 33. Y dice la palabra, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Aleluia. Gênesis 27, 27, verso 33. verso 33. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o, também será bendito. El versículo 41 dice, y aborreció Esau a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegará los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. E o verso 41 diz, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu irmão, de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Y el capítulo 28, E no capítulo 28, verso 1 al 4, versos de 1 a 4, dice la palabra, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe, dizendo, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de suas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Amén. Decíamos hace unos minutos que cuando Dios quiere ejecutar un cambio, lo único que hace es bendecir. Nós falávamos há pouco que quando Deus quer operar uma mudança, a única coisa que ele faz é abençoar. Y encontramos en la vida de Jacob, que Jacob, los versos anteriores, habla de qué manera él se adueña, se apropia de las bendiciones que le correspondía a su hermano Esaú. Nós encontramos na vida de Jacó de como ele se apropriou das bênçãos que pertenciam a seu irmão Esaú. Pero en el momento en el cual él recibe la bendición, es ahí donde los conflictos acontecen. E no momento que ele recebe a bênção, é aí que começam os conflitos. Porque el conflicto de Jacob es por causa de una bendición. Porque o conflito de Jacó é por causa de uma bênção. En el momento en el que él recibe una bendición, su vida comenzó a cambiar, su vida fue transformada. No momento que ele recebe uma bênção, a sua vida começa a ser transformada. Una bendición determina un tiempo. Una bendición te marca el tiempo. Uma bênção marca um tempo. La bendición determina una temporada. A bênção determina uma temporada. Cuando Isaac bendice a Jacob, no solo está determinando un tiempo diferente sobre su vida, sino que esa bendición alcanzarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Quando Isaac abençoou Jacó, não estava abençoando apenas a sua vida, mas essa bênção estaria alcançando seus filhos e os filhos de seus filhos e gerações seguintes. Entonces, todo cambio comienza con una bendición. Então, toda mudança começa com uma bênção.
Cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 12, Quando vamos a Gênesis capítulo 12, una bendición hace salir a Abraham de Ur de los Caldeos. uma bênção faz Abraão sair de Ur dos Caldeus. Y a pesar de que tenía 75 años, lo impulsa a vivir algo nuevo en Dios. E apesar de Abraão ter 75 anos, ele começou a viver algo novo em Deus. Por eso es que en esta temporada, como decíamos que Dios cambió nuestras agendas por su agenda, Por isso que nesta temporada, como nós dizíamos, que Deus mudou a nossa agenda pela sua agenda, este es un tiempo tan extraordinario porque todo lo que Dios habló sobre nuestra vida y que nos ha bendecido, eso es lo que va a determinar y está determinando un nuevo tiempo. e tudo que Deus tem falado sobre as nossas vidas é algo tão extraordinário, porque isso está estabelecendo e preparando um novo tempo. Y yo quiero en esta noche, en unos minutos, compartirte un pensamiento E nesta noite, em alguns minutos, eu quero compartilhar um pensamento acerca de que nosotros solo vemos la parte buena de una bendición, que nós vemos apenas a parte boa de uma bênção, pero no vemos la responsabilidad que conlleva esa bendición. mas nós não enxergamos a responsabilidade que vem junto com essa bênção. Vivimos en un tiempo donde la mentalidad del hombre con respecto a las bendiciones de Dios es que Dios le dé algo, le dé cosas. Nós vivemos num tempo em que a mentalidade do homem é que a bênção de Deus é lhe dar coisas. De la misma manera, Jacob nunca pensó en el tremendo conflicto que entraría por el solo hecho de que el padre lo estaba bendiciendo. Da mesma forma, Jacó não imaginava o tremendo conflito que entraria depois de receber de seu pai a bênção. Por eso que aun cuando Dios lo bendice en Betel a Jacob, Jacob lo único que entiende por bendición aquello que tiene que ver con cosas domésticas. Então, quando Deus abençoou Jacó, ele não entendia o lado... ele só entendia as questões domésticas, os benefícios domésticos da bênção. Claro, lo único que Jacob quería, porque el verso 20 del capítulo 28 dice que si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje, Então, no verso capítulo 28, versículo 20, capítulo 28, verso 20, diz que se o Senhor me guardar, me proteger e me prosperar nessa minha peregrinação, si me diera pan, si me diera vestido, se Ele me der pão, se Ele me der vestido, si puedo volver en paz a la casa de mi padre, se eu puder voltar em paz à casa de meu pai, Jehová será mi Dios. então Jeová será meu Deus. Pero resulta de que esa noche Dios le estaba hablando de bendición, Dios le estaba hablando de herencia. A questão é que nessa noite Deus estava falando com Jacó sobre bênção e sobre herança. Y él asocia la bendición con cosas que le pueden faltar en ese peregrinar. E ele associa a bênção com coisas que podem lhe faltar nessa peregrinação. Y hoy en día nosotros vemos que en los momentos de crisis la gente quiere ser bendecida por Dios. E nós vemos que nesses dias, em tempos de crise, as pessoas querem ser abençoadas por Deus. Y no está mal, eso es muy bueno. E isso não está errado, isso é muito bom. Creo que Dios está bendiciendo. Eu acredito que Deus está abençoando. Pero el gran problema es cuando esa bendición solo está direccionada en aquellas cosas que uno puede necesitar. A grande questão é quando as pessoas enxergam que a bênção é para suprir apenas necessidades pessoais. Entonces recibir una bendición Então, receber uma bênção trae responsabilidad. traz responsabilidade. La gente quiere recibir cosas, pero no entiende acerca de la responsabilidad. As pessoas querem receber coisas, mas elas não entendem a respeito da responsabilidade. La gente quiere una palabra de Dios, pero no quiere la responsabilidad. Elas querem uma palavra da parte de Deus, mas não querem a responsabilidade. La gente quiere que Dios quiere que profeticen sobre su vida, pero no quiere escuchar de responsabilidad. As pessoas querem que profetizem sobre suas vidas, mas elas não querem ouvir nada que lhes chamem a atenção para a responsabilidade. Por eso es que la bendición siempre va a venir con una responsabilidad, A bênção sempre virá com uma responsabilidade. pero también viene con conflicto. E também vem com conflitos. Porque en el momento en que Jacob es bendecido, No momento que Jacó é abençoado, ahí comienzan los conflictos. começam os conflitos. Ahí es donde el hermano quiere matar. É aí onde o irmão dele quer matá-lo. Ahí es donde él tiene que huir. E é ali onde ele tem que fugir. Por eso es que
toda bendición viene con responsabilidad, pero también se manifiestan conflictos en nuestra vida. Por isso que toda bênção vem com responsabilidade e também é onde se manifestam os conflitos nas nossas vidas. La pregunta sería, ¿pero por qué conflicto? A pergunta seria, por que conflito? Y tengo un ejemplo, porque la gente quiere ser bendecida, un ejemplo, quiere que Dios le dé un vehículo. Por exemplo, as pessoas querem ser abençoadas, elas querem que Deus lhes dê, por exemplo, um veículo. Y cuando recibe el vehículo, eso es una bendición que viene de parte de Dios. E quando elas recebem esse carro, elas entendem que é uma bênção da parte de Deus. Y eso, pero ese vehículo no solamente es una bendición, sino que también viene con responsabilidad. Mas esse carro não é apenas uma bênção, ele vem com responsabilidades. Responsabilidad en pagar el seguro, patente, combustible, etcétera. Responsabilidade em pagar seguro, em pagar licenciamento, combustível e por aí afora. Por eso que toda bendición, si no se ejerce con responsabilidad, va a generar un conflicto. Por isso que toda bênção, se não é exercida com responsabilidade, acaba gerando um conflito. Porque lo que el vehículo fue una bendición, pero si yo dejo de pagar, lo que era bendición se transforma en deuda y toda deuda produce esclavitud. Ainda que o carro pudesse ser uma bênção, mas se eu deixo de pagar aquilo que é relativo ao carro, a bênção acaba se tornando em dívidas que acabam se tornando em escravidão. Por eso que la gente quiere la bendición, pero no quiere la responsabilidad. Por isso as pessoas querem bênção, mas não querem a responsabilidade. Los desafíos que nos enfrentamos hoy se debe a las bendiciones que estamos recibiendo. Tudo que nós estamos enfrentando nesse tempo se deve às bênçãos que nós estamos recebendo. Porque si miramos nuevamente la vida de Jacob, Jacob comienza un camino de desafíos. Porque se nós olharmos novamente a vida de Jacó, nós veremos que Jacó começa com desafios. Un camino de desafío por causa de la bendición que él porta. Ele começa um caminho de desafio por causa da bênção que ele porta. Porque todo comenzó en la bendición del Padre. Porque tudo começou com a bênção do pai. Conflicto con el hermano, Aí tem o conflito com o irmão, tiene que salir huyendo, tem que sair fugindo, tiene que ir a la casa de Labán. ele tem que ir para a casa de Labão. Por eso que la Biblia dice que todo lo que tenía Labán en el momento en que Jacob llegó fue aumentado. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Labão tinha, quando Jacó chegou, foi aumentado, multiplicado. Su casa fue bendecida en gran manera. A sua casa foi abençoada grandemente. Pero ese aumento de animales y de riquezas, E esse aumento de animais e de riquezas por causa de la bendición que era Jacob, foi por causa da bênção que era Jacó. y eso también trajo conflicto para Jacob. E isso também trouxe conflitos para Jacó. Trajo conflicto porque le cambiaron el salario muchas veces. Trouxe conflito porque mudaram o salário de Jacó muitas vezes. Por eso que toda bendición que viene de parte del Señor Por isso que toda bênção que vem da parte do Senhor siempre conlleva responsabilidad, pero también se va a manifestar un conflicto. Sempre vai nos levar à responsabilidade e também vai gerar um conflito. De la misma manera, Génesis capítulo 26, Da mesma maneira, Gênesis capítulo 26, dice la palabra de que Isaac se tiene que quedar en el lugar donde Dios le dice. diz a palavra que Isaac teria que ficar no lugar onde Deus lhe havia falado. Y dice la palabra del Señor que Isaac sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Diz a palavra de Deus que Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais e o abençoou o Senhor. Y eso produjo un conflicto. E isso produziu um conflito. ¿Por qué? Porque los filisteos, la gente, comenzaron a tenerle envidia. Porque os filisteus e as pessoas começaram a ter inveja de Isaac. Porque la Biblia dice que él se enriqueció, se hizo grande, muy poderoso. Porque a Bíblia diz que Isaac se enriqueceu, se fez grande e muito poderoso. Por eso es que toda bendición siempre va a traer una responsabilidad, pero también se va a manifestar los conflictos. Por isso é que toda bênção vai trazer responsabilidade e também vai manifestar um conflito. Entonces, a la hora de querer recibir algo de parte de Dios, yo tengo que considerar Então, na hora de receber alguma coisa da parte de Deus, eu preciso considerar. porque aunque todo lo que yo recibo de Dios lo veo como una oportunidad, pero la gente no lo ve como eso. La gente
las personas ven como una oportunidad, pero no lo ven como una responsabilidad. Porque tudo aquilo que a gente recebe da parte de Deus, as pessoas veem como uma oportunidade, mas elas não veem como uma responsabilidade. Entonces, Jacob era responsable de lo que él portaba. Então, Jacó era responsável por aquilo que ele portava. De la misma manera que nosotros somos responsables de lo que portamos, de la palabra que portamos. Da mesma maneira, nós somos responsáveis daquilo que portamos, da palavra que portamos. Había una gran responsabilidad sobre la vida de Jacob a causa de la bendición. Havia uma grande responsabilidade sobre a vida de Jacó por causa da bênção. Por eso que Dios le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra Porque o Senhor disse, será a tua descendência como o pó da terra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. porque te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti e na tua descendência. Por eso es que la bendición te lleva a una responsabilidad y hoy tenemos que entender nosotros esto. Então, nós vemos que a bênção nos leva a uma responsabilidade e hoje nós precisamos entender isso. Por eso es que todo lo que Dios nos dio durante tanto tiempo es una responsabilidad en nuestra vida. Por isso que tudo aquilo que Deus nos tem dado durante todo esse tempo é uma grande responsabilidade na nossa vida. Todo lo que estamos viviendo frente a una crisis como la que estamos atravesando o lo que está atravesando el mundo entero, Dios te ha bendecido para este tiempo. Tudo aquilo que nós estamos vivendo e toda essa crise que nós e o mundo inteiro está atravessando, na verdade, Deus nos tem abençoado e nos preparado para esse tempo. Pero las bendiciones no son solamente para las cosas materiales o las cosas domésticas, Mas as bênçãos não são apenas para coisas materiais e coisas domésticas, sino que Dios nos ha bendecido porque detrás nuestro hay una generación que necesita conocerle. mas Deus nos tem abençoado porque por trás de nós tem uma geração que precisa conhecer a Deus. Por eso Dios te ha bendecido. Por isso é que Deus tem te abençoado. Por eso Dios te ha soltado tanta palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Por isso é que Deus tem liberado tanta palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Es por eso que en tu bendición siempre hay una demanda. Por isso que na bênção sobre a tua vida sempre há uma demanda. Y nunca miramos la demanda, siempre hemos visto que necesitamos recibir lo que a nosotros nos parece que necesitamos. Nós nunca enxergamos a demanda. Nós queremos receber aquilo que achamos que necessitamos. Pero en toda bendición hay una demanda. Mas em toda bênção há uma demanda, uma responsabilidade. En el libro de Lucas, capítulo 12, el Señor habló y dijo No livro de Lucas, capítulo 12, o Senhor falou e disse que todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le va a demandar. a todo aquele a quem muito se há dado, muito será cobrado. Y el que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. E a quem muito se confiou, muito se lhe pedirá. Por eso es que la bendición viene con demandas. Por isso é que a bênção vem com demandas. Entonces, cuando Dios bendice al hombre, Então, quando Deus abençoa o homem, Génesis capítulo 1, verso 28, Gênesis capítulo 1, verso 28, Dios le dijo que fructifique, que se multiplique, que llene la tierra. Deus disse para ele se frutificar, multiplicar, encher a terra, Sojuzgar, señorear sobre los peces del mar, subjugar, se assenhorear sobre os peixes do mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. também sobre as aves dos céus e sobre todas as bestas que se movem sobre a terra. En otras palabras, le estaba haciendo responsable en dar fruto, Em outras palavras, Adão estava sendo responsabilizado em dar frutos, en multiplicarse, em se multiplicar, en llenar la tierra em y en encher gobernar. a terra e dominar. Por eso es que a la hora de dar fruto, Por isso que na hora de dar fruto de multiplicarse y de gobernar, e de se multiplicar e de governar, nunca estará condicionado por las circunstancias. nós nunca estaremos condicionados pelas circunstâncias. No estaremos condicionados por el sentido de responsabilidad que yo tengo. Nós somos condicionados pelo sentido de responsabilidade que temos. Y hoy estamos viviendo un tiempo donde creo que Dios
ha bendecido a su iglesia, E hoje nós estamos vivendo um tempo em que eu acredito que Deus tem abençoado a sua igreja, pero también le dio una gran responsabilidad. mas também trazendo uma grande responsabilidade. Predicar la palabra, Em cada palavra, de predicar la palabra a los familiares, a los parientes, a los vecinos. sim, de pregar a palavra aos parentes, aos amigos, aos vizinhos. Estamos viendo cómo muchas personas están volviendo a los pies de Cristo. Nós estamos percebendo como muitas pessoas estão se voltando para Cristo. Personas que un día conocieron al Señor y que se han alejado. E pessoas também que um dia conheceram ao Senhor e se afastaram, se desviaram. Y en este tiempo están regresando al Señor. E neste tempo, elas estão voltando para o Senhor. Entonces nos damos cuenta de que Dios nos ha bendecido para esta temporada. Então nós nos damos conta que Deus nos tem abençoado para esta temporada. Somos responsables de lo que estamos portando. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos portando. Y en esta temporada Dios nos bendijo y es la mejor temporada en la cual nosotros podemos vivir. E nesta temporada, Deus nos abençoou e é a melhor temporada que nós podemos viver. A veces nosotros solamente queremos que nos bendiga para suplir alguna necesidad. Às vezes nós queremos ser abençoados para que alguma necessidade nossa seja suprida. Pero no vemos la responsabilidad de predicar el evangelio, de ganar almas, de establecer el reino. Mas não vemos a responsabilidade de pregar o evangelho, de ganhar almas, de estabelecer o reino. Por eso que esta es tu temporada, porque mucha gente va a querer recibir la palabra del Señor. Por isso que esta é a tua temporada, porque muita gente vai querer receber a palavra do Senhor. Y como siempre le digo a la iglesia, que los templos pueden estar cerrados, pero las casas están abiertas. Como sempre eu digo à igreja, que os templos podem estar fechados, mas as casas estão abertas. La palabra sigue corriendo, A palavra continua correndo, fluindo. la palabra sigue caminando, la palabra sigue obrando. A palavra continua caminhando, continua operando. Y eso es tan importante para nosotros. E isso é muito importante para nós. Estamos en el mejor tiempo de Dios. Nós estamos no melhor tempo de Deus. Estamos en el tiempo de su agenda, Estamos no tempo da sua agenda. donde tuvimos que dejar muchas cosas de lado, Nós tivemos que deixar muitas coisas de lado. donde lo que teníamos planificado enseñar ya no lo podemos enseñar porque Dios mudó el tiempo. Aquilo que nós havíamos planejado ensinar, já não podemos ensinar porque Deus mudou os tempos. Ya Dios no está obrando lo que yo tenía en mi agenda. Deus já não está mais operando aquilo que eu tinha na minha agenda. Ahora estamos obrando nosotros lo que es la agenda de Él. Agora nós estamos operando aquilo que está na agenda dele. Y eso es algo muy importante que entendamos en esta temporada. E isso é algo muito importante que entendamos nessa temporada. La agenda del mundo fue cambiada. A agenda do mundo foi mudada. La agenda del mundo fue corrida a un costado. A agenda do mundo foi colocada de lado. Lo que en muchas naciones pedían la muerte de muchos niños por nacer. Muitas nações estavam pedindo a morte de muitas crianças ao nascer. Hoy están pidiendo la vida. Hoje elas estão pedindo a vida. Y eso solamente lo puede provocar el Señor. Isso só o Senhor pode provocar. Entonces la iglesia no se puede quedar con la bendición de que no me va a faltar nada para comer. A igreja não pode ficar com a bênção de que nada vai me faltar para comer. La iglesia se tiene que quedar con la mentalidad de que ha sido bendecida para manifestar la gloria del Señor. A igreja tem que ficar com a mentalidade de que ela tem sido abençoada para manifestar a glória do Senhor. Por eso es que hoy ministraba a la iglesia Hoje eu ministrava a igreja y le hablaba acerca de la responsabilidad. e eu falava a respeito da responsabilidade. Todos queremos bendiciones del Señor, Todos nós queremos bênçãos do Senhor, pero muy pocos entienden la responsabilidad. mas poucos entendem a responsabilidade. Y muchos no entienden el conflicto. E muitos não entendem o conflito. En el momento en que Dios te bendice, No momento em que Deus te abençoa, Dios te responsabiliza Deus te traz uma responsabilidade. y eso va a generar conflicto. E isso vai gerar conflito. Pero aún a pesar de los conflictos, Mas ainda, apesar dos conflitos, lo que va a prevalecer va a ser la palabra que Dios habló sobre tu vida. o que vai prevalecer será a palavra que Deus falou sobre Porque a sua vida. aún en los conflictos de Jacob, Porque ainda nos conflitos de Jacó, lo que
el hermano, las amenazas de muerte que tenía el hermano, as ameaças de morte que o irmão de Jacó fazia, nunca detuvo el proceso de lo que Dios pensó hacer con él. essas ameaças nunca detiveram o processo que Deus começou a fazer com ele. Lo que Labán hacía con la vida de Jacob O que Labão fazia com a vida de Jacó nunca fue un impedimento para que Dios no cumpliese su palabra. nunca foi um impedimento para que Deus não cumprisse sua palavra na vida de Jacó. Por eso es que cuando los conflictos aparecen, Por isso é que quando os conflitos aparecem, si tenemos la bendición del Padre, nós temos a bênção do Pai. no tenemos que tener temor, Nós não precisamos temer, porque todo lo que Dios habló, porque tudo aquilo que Deus falou, eso se va a cumplir. isso se cumprirá. Hoy podemos ver con nuestros ojos naturales, Hoje nós podemos ver com os nossos olhos naturais, podemos ver que en el mundo entero hay hambre, hay muerte, hay escasez, podemos ver que no mundo inteiro há morte, há fome, há escassez, pero lo que va a prevalecer es la palabra que Dios habló sobre tu vida. mas o que vai prevalecer é a palavra que Deus falou sobre a tua vida. Lo que va a permanecer es la palabra que Dios habló sobre tu casa. O que vai permanecer é a palavra que Deus falou sobre a tua casa. Por eso que no tengas temor de entrar en conflicto a causa de una bendición, Por isso não tenha medo de entrar em conflito por causa de uma bênção, porque lo que va a prevalecer es la palabra que Dios te habló. porque aquilo que vai prevalecer é a palavra que Deus te falou. Porque después, cuando todo esto pase, Porque quando tudo isso passar, nosotros vamos a ver muchas vidas venir a los pies de Cristo. nós veremos muitas vidas vindo aos pés de Cristo. Y esta temporada, E esta temporada, en esta agenda de Dios, nesta agenda de Deus, la iglesia es protagonista. a igreja é protagonista. La muerte no es protagonista. A morte não é protagonista. El virus no es protagonista. O vírus não é protagonista. Los gobiernos, los políticos del mundo no son protagonistas. Os governos e os políticos do mundo não são protagonistas. En todo lo que está aconteciendo en esta temporada, Tudo o que está acontecendo nessa temporada, el protagonista va a ser la iglesia, o protagonista será a igreja. porque la iglesia es la que tiene la bendición del Padre. Porque a igreja é que tem a bênção do Pai. Y aquel que tiene la bendición del Padre, no hay ninguna circunstancia que pueda revocar eso. E aquele que tem a bênção do Pai, não há nenhuma circunstância que possa revogar isso. Cuando Esaú vino y le pidió a Isaac una bendición, Quando Esaú veio e pediu ao pai uma bênção, hay algo tan extraordinario que Isaac le dice: há algo tão extraordinário que Isaac falou: yo le bendije y será bendito. eu te abençoei e serás bendito. Eso nos da la seguridad Isso nos dá segurança que cualquier circunstancia, que qualquer circunstância, en cualquier ambiente, em qualquer ambiente, usted y yo vamos a ver la mano del Señor. você e eu veremos a mão do Senhor. Vamos a ver la mano del Señor. Vamos ver a mão do Senhor. Entonces lo que nos mantiene a nosotros firmes en este tiempo Então, o que nos mantém firmes neste tempo es que estamos en la agenda del Señor. é que nós estamos na agenda de Deus. Estamos en el mejor tiempo de Dios. Nós estamos no melhor tempo de Deus. Porque aquí no tiene que ver con nuestras estrategias para traer almas. Porque aqui não tem a ver com as nossas estratégias para trazer almas. Aquí no tiene que ver con nuestras estrategias para ser prosperados. Aqui não tem a ver com as nossas estratégias para sermos prosperados. Aquí no tiene que ver con nuestras estrategias para ganar personas. Aqui não tem a ver com as nossas estratégias para ganharmos pessoas. Es la bendición de Dios y la agenda de Dios. Mas a bênção de Deus e a agenda de Deus. Por eso que a pesar de todo lo que estamos viviendo, Por isso que apesar de tudo que estamos vivendo, es nuestra mejor temporada. é a nossa melhor temporada. Dios se va a glorificar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Deus vai se glorificar na tua vida, na tua casa, na tua família. El sistema nos quiere hacer pensar que el protagonista de esta temporada es la muerte y no es así. O sistema quer nos fazer pensar que o protagonista dessa temporada é a morte, mas não é assim. De la misma manera, nunca fue protagonista las amenazas del hermano sobre la vida de Jacob. Da mesma forma como nunca foi protagonista as ameaças de Esaú sobre a vida de Jacó, Sino que fue protagonista la bendición de un padre.
senão que a bênção do Pai é que foi protagonista na vida de Jacó. porque fue direccionado para el cumplimiento de una palabra. Porque ele foi direcionado para o cumprimento de uma palavra. Por eso que los días que vienen Nos dias que vêm, son días estratégicos de Dios para tu são vida. dias estratégicos de Deus. Y vas a ver la mano del Señor. E você verá a mão do Senhor. Por eso es que quiero que quites el temor de tu corazón, quiero que quites la duda de tu corazón. Eu quero que você tire o medo do seu coração, que você tire a dúvida do seu coração. Y que tengas la seguridad que es el mejor tiempo, E que você tenha a segurança de que este é o melhor tempo. que Dios te preparó para este tiempo. Deus te preparou para este tempo. Este es el tiempo donde la gente no quería escucharte, ahora te quiere escuchar. Esse é o tempo em que as pessoas que não queriam te escutar, agora vão desejar te escutar. Ahora te van a buscar para escucharte, Agora eles vão buscar você, vão procurar você para te escutar. porque hay una bendición de Dios sobre tu vida. Porque há uma bênção de Deus sobre a tua vida. Por eso es que bienvenido a la mejor temporada de Dios. Então seja bem-vindo à melhor temporada de Deus. Pero no te olvides Não te esqueças que la bendición viene con responsabilidad. que a bênção vem com responsabilidade. Y en esta temporada la iglesia tiene una responsabilidad de hacer correr la palabra del Señor. E nesta temporada a igreja tem a responsabilidade de fazer correr, de dar pressa à palavra de Deus. Así que hermanos, muchas gracias. Então, meus queridos, muito obrigado. Es un tiempo precioso en Dios. Esse é um tempo precioso em Deus. Y doy gracias al Señor por permitirme estar por este medio con cada uno de ustedes. E eu dou graças a Deus por me permitir, através deste meio, estar com cada um de vocês. Seguramente cuando todo esto pase, E com certeza, quando tudo isso passar, nos podremos ver nuevamente en aquel lugar. nós poderemos nos ver novamente aí na cidade de vocês. Muchas gracias, apóstol Sergio. Muito obrigado, apóstolo Sérgio, e muito obrigado, apóstolo maestro Mariano Chamorro. Foi uma grande bendição, um grande prazer que esteja conosco neste tempo, trazendo tão hermosa e tão poderosa palavra que nos traz um alinhamento para entendermos o que está passando e fazermos o que temos que fazer. Amém. Amén. Muchas gracias, apóstol. Y bueno, para mí ha sido una honra de poder estar comunicado con usted y con toda la iglesia de Brasil, con toda la iglesia Pan de Vida de Brasil. Y la verdad que estamos felices, contentos, a pesar de todo lo que se está viviendo en el mundo, pero la muerte ni el virus será protagonista, sino que el protagonista es la iglesia del Señor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo e disposição. Amén. Amém. Graças. Glória a Deus. Amados irmãos, terminamos aqui a nossa live com o mestre Mariano Chamorro, nos ministrando uma palavra diretamente de Rosário, Argentina. Nos atendeu com amor, com pronto, né? Assim que lhe comunicamos, já estava pronto para nos atender. E, aliás, desde que conhecemos o mestre Mariano Chamorro, essa tem sido uma marca dele, de todo o ministério Jesus Cristo Pão de Vida em Argentina, a prontidão e o espírito de serviço. Isso é tremendo. O desejo de servir, de estar à disposição. Graças a Deus pela vida deles e Deus abençoe você. Espero que esta palavra tenha sido poderosa no seu coração, que você tenha entendido que nós temos a bênção de Deus, mas temos responsabilidade com essa bênção, e porque assumimos responsabilidade com a bênção que Deus nos deu, com a bênção que portamos, nós acabamos por ter também conflitos, né? São os conflitos normais da nossa vida, do ministério, de fazermos avançar a palavra de Deus. Quero encerrar aqui pedindo que os irmãos que estão nessa batalha de oração de 24/7, né,
que continue, que persevere. É isso que vai fazer com que você esteja posicionado e preparado para este tempo que nós entramos. É um novo tempo, é um tempo inigualável e é um tempo precioso da parte de Deus, né? A bênção, como bem frisou o mestre Mariano Chamorro, ela não traz apenas o benefício, ela traz os conflitos. E esse conflito global que nós estamos vivendo é para nós exercermos a bênção que Deus nos tem dado. Amém? Um forte abraço e vamos encerrar com uma oração. Pai, nós te agradecemos por tão precioso tempo. Nós abençoamos cada vida que nos ouve, pedimos que a tua graça seja sobre os intercessores que nessa batalha, desde que começou essa pandemia, estão perseverando 24 horas de oração, 7 dias na semana. Senhor amado, a igreja não está parada. Nós te louvamos porque a igreja não está limitada a um espaço físico. A igreja transcende a tudo isso. E hoje nós estamos vendo, nesse tempo estamos vendo como a igreja tem alcançado, tem fluído, tem trabalhado, ó Deus, e tem tocado vidas através da oração, tem tocado o trono através da adoração. Ó Deus, nós estamos nos movendo em Ti e te agradecemos pelas estratégias que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Dá graça e força para que os irmãos continuem perseverando até que essa fase passe e voltemos, ó Deus amado, com a nova estação que o Senhor tem estabelecido para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça que Ele vive, Cristo vive, por isso podemos crer no amanhã. Amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo sei que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Deus continue abençoando e fortalecendo cada um. Fique na paz do eterno Deus.